Instituto Federal de São Paulo, Campus São Roque, interior de São Paulo. Projeto apresentado à matéria de Informática com o professor Clênio, do curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia. Integrantes: Lucas Primo, Augusto Gasal e Aline Laranjeira. História do vinho em São Roque e empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é a arte de você conseguir concluir o que antes está apenas no pensamento. Quando você cria sonhos, desejos, de construir grandes ideias e tecnologias, inovações que sejam aplicadas em qualquer área. Empreender é você ter o ato de conseguir realizar o seu desejo. Então, o empreendedorismo em si é a arte de pesquisar, de conhecer, de estar sempre se atualizando de todos os assuntos para que você consiga ter domínio do conhecimento ao seu redor e assim consiga caminhar em direção ao seu desejo ou ao seu sonho. O empreendedorismo aplicado às mais diversas áreas, ele tem total relação com o negócio, com vendas, com o networking que você tem com as pessoas, qual é a sua atitude, o que você precisa, entendeu? Então, empreender em si é você chegar até o seu destino. E para chegar até o seu destino, você precisa aprender tudo que tem em volta desse caminho. Aplicado ao vinho, o empreendedorismo é muito interessante. O vinho, que normalmente a gente fala vitivinicultura. Vite de viticultura, que é o estudo das videiras, ou seja, das uvas. E também vinicultura, que é o estudo do vinho e tudo que tem relacionado com o mesmo. Ambos andam juntos, então para você ter um vinho bom, você tem que ter uma uva boa. E para você ter uma uva boa, você precisa ter um cultivar muito bom. Só que não depende apenas do produtor, como também depende do ambiente, ou seja, da natureza. Então é todo um processo para você ter um vinho, todo vinho tem uma história. Então daí se aplica o marketing, o empreendedorismo do marketing. Você cria uma história diante do vinho, dos rótulos, a fim de convencer o cliente de que aquela história é boa. A fim de convencer o cliente a tomar aquele vinho, transformar aquilo numa experiência muito boa para esse consumidor. Esse tem dois produtos diferentes. A uva in natura, para consumo in natura, ela tem um valor agregado, onde alguns aspectos como sabor, se é bem docinho ou não, se é ácido ou não, o visual dela, né? Então você vai vender ela no mercado, aquele visual te atrai, o aroma principalmente, né? Costumam dizer cheiro de raposa, que é fox grape, que é a famosa Niágara, né? Você sente aquele cheiro de uva que é para você comer in natura, né? Além do mais, o local onde ela está disposta na logística de estratégia de marketing, de influência ao consumidor. O empreendedorismo ele pode ser aplicado tanto na sua vida quanto em seus projetos, principalmente em seus projetos. O marketing aplicado ao vinho, ele dispõe de você analisar títulos, o tipo da letra, a palavra, essa palavra tem impacto ou não, ela atinge o público que você quer atingir. Então, para você vender um vinho, você tem que ter um público, porque esse público ele gosta de mais ácido ou menos ácido, mais amarrado na boca, mais tanino na boca ou menos tanino, gosta de mais alcoólico ou menos alcoólico. Então, cada vinho é um vinho totalmente diferente. Eu diria assim, que as primeiras atitudes empreendedoras seria conhecer o negócio e as interferências desse negócio, aquilo que está no ambiente interno, no ambiente externo, né, da vinícola. Ambiente externo, por exemplo, as ameaças, por exemplo, de concorrentes, né, de outros estados, de outras regiões do estado, né, e conhecer também ameaças provenientes de fora do país, né, quer dizer, o que vem de fora do país, como produtos importados, por exemplo, que pode ameaçar, né, que pode concorrer com os produtos locais. Né. Uma outra atitude é a questão da pesquisa, né? O empreendedor tem que ser um pesquisador, né? Então, enquanto pesquisador,
O que ele precisa fazer? Ele precisa montar um diagrama de pesquisa, verificar aquilo que é importante, por exemplo, com relação ao produto, com relação a recursos, né, para financiamento do empreendimento, né, e inclusive para melhorar a qualidade da mão de obra que atua naquele negócio, naquele empreendimento. Então é importante que as vinícolas não enxerguem outras vinícolas como concorrentes, inimigos, né? Mas como concorrentes parceiros, né? Porque na verdade, se for possível, por exemplo, construir o que nós chamamos de cluster, né? Que são fornecedores comuns, né? Que pode reduzir o custo para todos, então isso ajuda muito no negócio. Então eu diria que um comportamento empreendedor é também manter um bom network. São Roque é uma cidade do interior de São Paulo, distante apenas 60 quilômetros da capital. Tem acesso por duas principais rodovias, a rodovia Castelo Branco e a rodovia Raposo Tavares. Faz limite com os municípios de Mairinque, Araçariguama, Itu, Vargem Grande Paulista e Ibiúna. De Bandeirantes, São Roque foi fundada em 16 de agosto de 1657 pelo paulista Pedro Vaz de Barros, também conhecido como Vaz Guaçu, que em Tupi-Guarani significa o Grande. Com aproximadamente 80 mil habitantes, São Roque foi elevada à estância turística em 1990, pelo seu grande potencial no cenário histórico, artístico, ecológico e cultural. Porque São Roque iniciou o processo de viticultura, que é a relação da uva, e a vinicultura, que é a relação do vinho, ainda no início do século passado, com a chegada dos italianos aqui a São Roque. Eles vieram buscando alguma atividade agrícola nesta região. E a uva foi um dos que se adequou muito bem aqui. Ele estava saindo de São Paulo, porque o crescimento industrial chegou lá muito forte. A uva chegou no Brasil, em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Isso é importante, é um registro importante. Depois do bairro do Tatuapé, ele foi para Fazendas Morumbi, na região onde é hoje o bairro famoso Morumbi. E depois de lá foi para o interior. Jundiaí, a região lá de Ferraz de Vasconcelos, lá na região de Suzano, e também de São Roque. São Roque, em especial com a chegada dos italianos e os portugueses já residentes aqui, enveredaram para o plantio de uvas e produção de vinho. No primeiro momento com a produção artesanal, para consumo próprio, e depois foi virando um negócio. E aí São Roque foi virando um negócio, essas pequenas culturas de uvas e de vinhos viraram negócios. São Roque nessa época chegou a ter mais de uma centena de vinícolas, de pequenas adegas, que é o termo português, né? Que é a adega. E aí elas começaram a se tornar pequenos negócios, e aí o sindicato foi criado, então fundado em 1976. O sindicato que representa esse setor reconhecido pelo Ministério do Trabalho em 1941, e hoje já com seus quase 80 anos, né, está na continuação dessa representatividade do setor. Na verdade, o vinho de São Roque ele teve o seu ápice nos anos 60. Dos anos 30 aos anos 60 foi um momento onde São Roque teve um desenvolvimento bastante forte. E depois também a festa do vinho, que iniciou nos anos 40 e foi até nos anos 80. Além dos vinhedos terem perdido espaço nas terras são-roquenses, outros foram os motivos para o desaparecimento da produção de vinho e das adegas da cidade. Antigamente tinha muitas adegas, né?
Aí foram acabando, quer dizer, aí foi o comércio, não foi dando, o pessoal foi vendo que os filhos não deram continuidade nas... O pessoal fica o ano inteiro cuidando da uva, chega na época da colheita, o que acontece? Se ele não tiver preço, se ele não tiver o retorno de um ano, ele acaba abandonando também, né? Que é uma causa que também aconteceu. Tudo isso entrou em declínio. Quando os parreirais começaram a deixar de existir aqui no final dos anos 70, toda a economia voltada ao vinho também começou a sucumbir. Ela começou a declinar por conta, né, do principal, a matéria-prima. A matéria-prima começou a faltar, começaram as empresas a ter dificuldade de produzir os bons vinhos. Passamos por um período muito negro. Nos anos 80, nos anos 90, passamos por um período, eu era meninão, eu me lembro da dificuldade do setor. Existiram na minha época, eu lembro aí, quando eu era moleque, tinham 50, 60, hoje são apenas 16. Que hoje, assim, as vinícolas em si, assim, elas estão trabalhando de forma cooperada entre elas para auxiliar? Eu acho que a cooperativa entre elas tem pouco, eu acho que devia ter mais. Né? Devia ter mais, deveria né? ter mais união, né? Assim, você encontra uma parceria com as outras adegas, ou existe, por você trazer esses produtos importados, existe um preconceito? Assim? Talvez um preconceito. Eles são simpáticos, são todos muito simpáticos, todos muito dados. Quer dizer, quem vai decidir se quer o meu produto ou não quer é o público, é o consumidor, não é? Quer dizer, eles não podem ser as pessoas daqui da região, ou as pessoas das adegas, os outros empresários, a decidir se eu posso ou não participar, né? Se eu tenho que poder participar em tudo, porque que nem a minha empresa existe desde 2000. Eu antes só exportava produto daqui do Brasil para outros países. Depois, em 2010, comecei a importar também. Quer dizer, eu já pago impostos para São Roque desde 2000. Mas quando chega no vamos ver, eu levo um certo boicote. Mas tudo bem, não faz mal. A gente, como já dizia o meu sogro, o santo da casa não faz milagre. Veja bem, então foi todo esse cenário montado lá atrás, é importante colocar porque esse cenário lá atrás foi o que nós estamos remontando hoje. Sim. Lá atrás existiu o campo de experiência, de experimentação, existiram alguns cursos de enologia, pequenininhos, mas existiram a festa do vinho para divulgar, existiam os parreirais. Tudo isso foi descontinuado. Consumo, o povo quer tomar aquele vinho comum, por que eu vou enveredar para vinho fino? Mas não foi pensado. Mas um dia vão enveredar, o mundo toma vinhos bons, o Brasil um dia vai tomar vinho bom. Por que não pensaram isso há 40 anos atrás? Faltou visão. Então vamos fazer o que está aqui. Qual é o principal produto de vocês, assim, que mais sai, que mais vende? Os produtos que mais saem aqui seria o vinho suave. É vinho suave. O vinho suave é um vinho que todo vinho quando faz sai seco. Aí depois para deixar ele suave precisaria adicionar açúcar para deixar ele doce. Né? Qual que é o seu produto assim que você vende mais, assim, que é mais assim, tinto suave. Um tinto suave. Tirem o açúcar, pelo amor de Deus. Ótimo. Eu falei, olha, vamos lá, vamos começar. A Góis começou em 2001 o primeiro campo experimental. Então a vinícola Góis, aquela área lá que nós temos desde 2001. Então nós estamos fazendo pesquisas com novas variedades nessa região. Ponto. Então, lembra da estação experimental? A gente fez com iniciativa própria. Algumas variedades dali, por exemplo, a Lorena. A Lorena é um case de sucesso até mais do que no Rio Grande do Sul. Essa uva veio da Embrapa do Rio Grande do Sul, recém-desenvolvida, recém-lançada no mercado, lançada também no ano de 2001. Loguinho a gente já trouxe, já mandou pesquisar aqui, já fez a pesquisa aqui.
Em 2003, 2004 a gente já estava fazendo o vinho dela e hoje é um sucesso. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon são variedades já reconhecidas mundialmente. Algumas variedades já estão se dando bem aqui. E assim vai. Desde 2001 são mais de 40 variedades que a gente pesquisou. Variedades europeias e híbridas. As europeias são as finas e as híbridas são os cruzamentos genéticos, né, de bancada que fazem nos laboratórios e a gente já fez. A Lorena é um caso de uma variedade híbrida. Feira. A festa do vinho não deu mais. Expo São Roque. Assumimos em 2005 a Expo São Roque. Uma parceria que a gente fez, realizou o sindicato, uma parceria com a gestão da prefeitura de 2005, do prefeito Efaneu da época. A gente fez, realizou e organizou desde lá até hoje a Expo São Roque. Só em 1993, com a tentativa de alavancar o turismo e o setor vinícola, aconteceu a primeira Expo Floral, Festa das Flores, Vinhos e Alcachofra. Turismo é negócio, não é quebrar galho, não é passatempo. Aquele que tem um negocinho em casa hoje, ele trabalha, ele inicia uma adega artesanal, ele inicia fazendo a sua comida, o seu congelado lá e vendendo por o vizinho. Mas depois que ele se torna um restaurante, ele tem que ser profissional, né? Ele deixa de ser produção caseira. Sim. Então, mesmo nessa linha, ele tem que ser aquilo, tem que ser o foco dele. E isso é a economia de turismo, feito por grandes e feito por pequenos. No caso do vinho, a gente não tinha forma de ser mal feito, tinha que ser bem feito, porque a gente tem que lutar contra a outra etapa, a etapa da qualidade, fazer vinho bem feito, com um enólogo aqui fazendo curso para vir trabalhar aqui, e tinha que mudar o que? A imagem. A nossa imagem estava muito depreciada. Então a gente tem que fazer a mais ainda do que a gente faria normalmente, porque tem que lutar contra preconceito. Hoje as vinícolas de São Roque, em união com o sindicato de São Roque, a única alternativa que está sendo feito é o desenvolvimento do turismo, focando no turismo, tanto com a organização da Expo e com ações voltadas ao turismo de São Roque. Mas nesse foco, de mercado e desenvolvimento de novos produtos, não. Daí cada um está seguindo por si. Cada um tem o seu próprio produto, cada um tem né? o seu próprio. Você compra as suas uvas de fora ou você tem a plantação aqui para a produção do seu vinho, uma parte? Hoje eu compro a uva. Você compra? Já tivemos plantações, hoje a gente tem uma plantação pequena que a gente vende a uva in natura e a uva pro vinho é comprada. E essa compra assim, da uva é porque ela sai mais barato do que você manter uma... Sai mais barato do que manter uma barreira. Mais barato. E porque a gente também hoje está muito caro para se montar uma parreira. Né? Hoje eu não tenho incentivo aqui no estado de São Paulo para a agricultura da uva, por exemplo. Tem incentivo em outras agriculturas, não da uva. O maior desafio, e não digo obstáculo, mas é um desafio e é complexo, é a etapa de aumentar a produção de uvas aqui na região. Eu não estou dizendo isso no sentido de querer grandes áreas de parreirais, não é isso. Esse desafio, eu sabia que uma hora dessas ele ia chegar. E ele já está chegando. O consumidor que está voltando para São Roque para procurar vinhos, ele quer um pouco mais, ele quer aprender mais, ele quer saber mais, ele quer questionar mais. Então não adianta você ser apenas simples envasador, engarrafador de vinho. Você pode ser isso comprando um vinho lá do outro estado, do outro lugar e fazendo aqui. Mas o consumidor ele quer ver a origem, o consumidor quer ver um parreiral.
E também não pode ser aquele parreiral daquelas uvas americanas, daquelas uvas de vinhos comuns. Tem que ser um parreiral de uvas vitiviníferas, ou no mínimo de híbridas, diferenciais. Acho que a maior dificuldade, não só das vinícolas de São Roque, mas como todas as vinícolas, é a carga tributária do vinho, que é muito alta, tornando o nosso vinho pouco competitivo perante os importados. E as dificuldades também dos vinhos de São Roque, o ganho de escala, que é pequeno. Como as vinícolas são pequenas, o nosso custo acaba sendo muito alto perto das grandes vinícolas.